Agora vamos falar sobre fonte de tensão contínua, né? Não ideal e a ideal, né? Seria a não ideal, seria que é o mundo real, né, o que acontece, e a ideal, quando a gente idealiza, às vezes só para simular, né? A gente faz simulações. Então eu vou usar também aqui o LT Spice, porque na verdade aqui vocês veem, aqui eu tenho uma fonte, tem um gerador. Então eu sempre vou ter, né, no real, né, que é um modelo não ideal, no mundo real eu vou sempre insere internamente, né, na fonte, eu vou ter uma resistência. Mais para frente, mais quando a gente avançar, a gente vai considerar que a gente sempre tem uma impedância, né, relacionada às fontes. Na verdade, esse é o termo correto. Mas a impedância é porque não é somente resistível e nós vamos aprender isso mais para frente. Pelo momento, a gente pensa aqui como se fosse uma resistência interna. Ela sempre tem uma resistência interna. Ela não é idealmente somente o potencial que ela gera, ela tem uma resistência interna, ok? Então vamos, no caso de corrente contínua, vamos fazer alguns exemplos aqui. Bom, aqui no LT Spice, se eu pego uma fonte, né? Se eu pego essa fonte aqui, e eu coloco uma carga aqui, mais uma vez, vou colocar aqui a carga de 1 ohms. Então essa fonte aqui, vamos supor que ela tenha 12 volts, como se fosse uma bateria de um veículo. Vou colocar as referências no circuito, né? Já expliquei. Só deixar aqui a referência e vou interligar aqui. Ok? Bom, se eu não coloquei nada, para você ver, olha, no modelo aqui, eu tenho aqui o sol, eu coloco o potencial e eu posso colocar uma resistência aqui associado, que é para fazer ela não no modelo ideal, para fazer num formato real, né? Então, mas como eu não estou colocando nada aqui, essa aqui é uma fonte ideal, né? Nesse momento. Então, eu vou fazer um ensaio, né? Que uma simulação com uma fonte ideal. Então, eu vou colocar uma simulação aqui de 100 mili, muito rápido também. E vou medir o potencial. Olha, eu estou medindo o potencial na carga, né? Basicamente, ele é exatamente 12 volts que eu coloquei na fonte. Mas nós veremos que no mundo real não é exatamente assim, né? Porque na verdade as fontes têm uma resistência interna associada, ok? E a gente pode também simular aqui, os próprios simuladores também permitem isso, para a gente se aproximar mais ainda do real, que é fazer um modelo mais próximo do que uma situação real mesmo que nós vamos encontrar contendo uma resistência. Então eu poderia colocar aqui nesse caso, aí se você ver a corrente aqui, né, eu vou só criar outro painel como você faz para separar as coisas, vou clicar para, então a corrente aqui, ó, no modelo ideal, a corrente é cravada também 12, né, porque o meu potencial é exatamente o que eu selecionei. Então tô no modelo ideal aqui, mas o mundo real não é assim. Então, mas eu posso aqui no simulador também colocar, vamos supor que eu tenho uma resistência interna de 10 mili, sempre vai ser, né, normalmente vai ser baixo esse valor, 10 miliohms, né? Então, pode ver aqui que no modelo aqui, ele já até coloca aqui, ó, só separei, ele já está falando que eu tenho uma resistência em série lá interna, uma resistência interna de 10 mili. Então, quando eu vou rodar quando eu rodo essa aplicação, pode você ver o potencial que ela está aplicando aqui na carga, já não é mais, né, porque eu selecionei para ver a tensão aqui sobre a carga. Ele não é exatamente o que a gente pensou, que é os 12 volts cravado. Ele já está desconsiderando uma queda, né? Porque eu estou circulando uma corrente aqui e se tem uma resistência aqui, então fica uma queda lá. Então não é os 12 volts que vem mesmo, né? Ok? Então também a corrente, né? Como o potencial aqui já é um pouquinho menor, a corrente também caiu proporcionalmente aqui, certo? Conforme o potencial. Então aqui a gente está se aproximando mais do modelo real, né? Ok? Que é o modelo não ideal. Só que assim, como ele considerou interna essa resistência, eu não consigo ver alguns detalhes. Então o que era bom para o aprendizado aqui? Eu considero o modelo ideal aqui e a princípio vou só pegar aqui, olha, e vou colocar uma resistência, ó, vou dar um Ctrl R, vou colocar uma resistência como se ela fizesse parte
Aqui eu vou colocar aqueles 10 mili que eu coloquei. Então essa aqui eu vou chamar de, vamos supor que é a resistência interna lá na fonte. Então a fonte, na verdade, vai ser, a minha fonte agora, ela é só para eu medir lá as quedas internas, eu estou fazendo isso, ok? Automaticamente o LTSpice me permite eu colocar a resistência interna, mas eu estou colocando ela externa para fazer assim, ó, isso aqui faz parte ainda do, ó, se eu quiser fazer uma ferramenta de, deixa eu desenhar aqui, deixa eu ver, desenho, tá aqui, ó, eu desenho um retângulo, né? Ó. Certo? Então, representando só que aquilo ali ainda é a minha fonte, né? A minha fonte, eu enxergando a parte interna. Mas mesmo assim, aqui eu posso fazer medições, só para a gente ver o que nós tinha acabado de ver anteriormente. Então, vou rodar essa aplicação de novo. Olha só, né? Se eu medir o potencial aqui, olha, vou colocar o potencial aqui, né? Esse é o potencial que eu medi aqui. E aqui eu vou medir nesse, que eu quero medir a corrente aqui fora. Certo? E aqui eu vou tirar, que eu fiquei com 2 potenciais aqui dentro. Eu vou clicar aqui e apagar esse aqui, ficar só a corrente, né? Obviamente. Então, olha só. O que ele fez aqui, ó. Eu peguei o potencial aqui em cima, né? Eu peguei o potencial aqui, esse V. V é aqui interno. Agora, aqui externo, ó, tá com 12 volts lá, mas aqui não é. Aqui é aquele potencial que eu peguei externo anteriormente, né? Olha aqui, ó. 11.8. Por quê? Porque ficou uma queda aqui, né? Então, se eu quiser medir agora aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui. Vou rodar essa aplicação e vou fazer assim, ó. Eu quero medir o potencial daqui a aqui. Então, nesse momento que está circulando, eu tenho uma resistência aqui de 1 ohms. Então, teoricamente, né, é que aqui adicionou a resistência interna. Então, é 1,0,001 ohms. Então, mudou um pouco a corrente. Então, mas na verdade, como está circulando uma corrente aqui, não é exatamente 12 por causa dessa, não é 12 amperes, por causa da resistência interna, ficou uma queda, né? Eu tenho uma corrente circulando aqui, tem uma corrente circulando nessa resistência interna, ficou uma queda. Então, essa é a queda que está ficando em cima da resistência interna da fonte, né? Porque ela é uma fonte real, então ela tem algumas perdas internas. Então, a gente, quando tem a bateria, a gente tem os datasheets da bateria, saber essa resistência interna, as fontes também têm as resistências internas, saber os limites, né? Então, o mundo real tem as limitações, né? Então, é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, que sempre vai estar associado sempre na parte real, eu tenho sempre umas resistências internas nas fontes, ok? Que no futuro nós veremos ela como impedância quando a gente avançar mais nos conceitos. Mas no momento, aqui, circuito puramente resistivo, eu tenho uma resistência interna. Então, o potencial que eu estou aplicando, normalmente ele não está diretamente na fonte, já aqui sobre a carga, né? Ele tem uma pequena queda interna, né? E nós veremos agora mais sobre a lei de Ohms. Então, como eu tenho um circuito aqui, nós vamos aprender sobre quedas, né? Nós vamos aprender sobre algumas leis de Ohms, a soma das quedas de tensão. Então, só estou adiantando aqui, porque só para mostrar o modelo real, que é o modelo não ideal, e parte do modelo ideal quando eu comecei, que não tinha queda nenhuma, né? Que o potencial vai direto na carga, tá? Então, é só uma explicação breve sobre o conceito de fonte real e fonte ideal, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.